os planos da ministra Simone Tebet. Será que o governo deixaria passar? Será que os deputados e senadores deixariam passar um projeto dessa magnitude? Assista o conteúdo a seguir e deixe a sua opinião. Alguém está prestes a mexer com uma casa de moribundo. E aí, as ferroadas não é nada boa, né? Olha só, a ministra Tebet defende acabar com o aumento real de aposentadoria e outros benefícios, certo? Olha só, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defende desvincular do salário mínimo algumas das maiores despesas do governo, o piso das aposentadorias e pensões, do abono salarial, o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada BPC-LOAS. Na prática, isso significa acabar com o aumento real concedido todos os anos a esses benefícios e dar a eles o mesmo tratamento que já vem dispensados às aposentadorias e pensões acima do piso, acima do salário mínimo, a correção apenas pela inflação. À medida que o salário mínimo continue subindo acima da inflação, os benefícios sejam atualizados apenas por ela, cada beneficiário passará a receber menos de um salário mínimo por mês. Abro aspas. Vamos ter que fazer isso pela convicção ou pela dor, fecho aspas, disse Tebet. É uma entrevista, certo? Publicada na segunda-feira, dia 6 de maio. A ministra, responsável por um programa de revisão de gastos públicos bastante tímido até agora, disse que, abro aspas, não dá mais para trabalhar no varejo, fecho aspas, isto é, com pequenas medidas pontuais, e que é preciso, fecho aspas, colocar dedo na ferida, abro aspas, das despesas governamentais, fecho aspas. O regime geral da Previdência Social hoje é o maior gasto do orçamento primário do governo, ou seja, sem contar com os juros da dívida pública. Em 2023, ele consumiu cerca de 899 bilhões, o equivalente a 42,3% das despesas primárias da União. E é mais do que 60% dos benefícios previdenciários corresponde a um salário mínimo. Assim, sempre que ele ter aumento real, tais pagamentos sobem na mesma proporção. Enquanto o BPC, pagos a pobres, idosas e pessoas com deficientes, o abono salarial do seguro-desemprego corresponderam no ano passado cerca de 7,8% dos gastos primários, ou cerca de 166 bilhões. Tebet também avalia propor incorporar o Fundeb, Fundo da Educação Básica, ao piso de gasto em educação e outra medida que geraria economia de recurso. Não quer acabar logo com o Brasil, não? Não quer deixar logo o Brasil no chinelo, aquele chinelo que já está acabadinho, que não tem mais condições de você pisar no chão, porque a pedra, o cascalho, perfura o seu pé? Pela Constituição, o governo precisa gastar, no mínimo, 18% da sua receita líquida de imposto nessa área. Fora isso, tem de abastecer o Fundeb. Até 2020, a União participava de 10% do fundo e os demais 90% que vinham de impostos estaduais e municipais. Mas uma emenda constitucional aprovada naquele ano que elevaria gradualmente a fatia federal, que passou de 12% em 2021
para 19% e chegará até 23% de participação do governo em 2026. A emenda impulsionou os gastos do governo com o Fundeb. Entre 2020 e 2023, eles saltaram de 15 bilhões para 37 bilhões. Nestes 3 anos, sua fração no bolo do orçamento mais do que dobrou, passando de 8 para 1,8 das despesas primárias do governo. Portanto, a agenda de Tebet busca modificar a fórmula da correção de despesas que correspondem a mais da metade do orçamento, Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024. Cada R$1 de aumento no salário mínimo eleva as despesas do governo em torno de 389 milhões de reais. Quer dizer, além de aumentar os desbolsos dos empregados no setor privado, o reajuste do piso também tem forte impacto sobre as despesas do próprio governo. Acabar com a vinculação, porém, seria uma iniciativa das mais impopulares. Antes de passar pela essa análise do Congresso, teria que superar o crivo do próprio presidente Lula e do seu partido, desde sempre defensores de aumento dessas despesas sociais. Então tá aí, Tebet quer mexer com uma casa de moribundo. E você, o que acha disso?